E nesse domingo nós queremos trabalhar um pouco sobre a juventude. Como é que podemos, junto com a juventude, avançar no propósito de Deus como igreja, avançar no propósito de Deus como família. Como é que nós podemos olhar para a juventude com um olhar, um coração ensinável. Como é que a juventude pode olhar para os adultos, para outras gerações com um coração ensinável. A nossa juventude, ela tem crescido, a nossa juventude tem sido cada dia mais relevante. A nossa juventude hoje, ela tem sido uma referência no Brasil batista, então, não somente em Curitiba, na região ou no estado do Paraná, mas tem sido realmente uma referência de uma juventude pujante, uma juventude que tem experimentado realmente coisas incríveis com o Senhor. E hoje, liderado ali, o pastor Mateus, o pastor Macário, junto com o UP, com o GOL, nós vemos ali realmente um grande mover de Deus. E Deus tem muito a nos ensinar através da juventude, né? E hoje nós vamos refletir como é que nós podemos aprender com esses jovens e adolescentes. Como é que nós podemos olhar para o nosso coração e tirar alguns ensinamentos. Eu queria que você pudesse acompanhar. Nós vamos caminhar com o exemplo de 3 jovens que está descrito lá no livro de Daniel. Daniel 1, nós vamos ler ali do versículo 3 até o 20. É um texto bem extenso, mas é um texto que eu queria que você entrasse e visualizasse esse cenário de Daniel. Nós conhecemos Daniel, um jovem que foi muito bem-sucedido na sua convicção com Deus. E nós temos muito a aprender com Daniel, com seus amigos. E vamos juntos compartilhar ou ler ali a partir do versículo 3. O texto diz assim: Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir ao palácio do rei. Eles deveriam ensinar-lhes língua e literatura dos babilônicos. De sua própria mesa, o rei designou que uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu a Daniel o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez o que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor que determinou a comida e a bebida a vocês, e se ele achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel, então, disse ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais de comer e água de beber. Depois compare a nossa aparência com os demais jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que os jovens que comiam comida na mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado, e em lugar disso, lhe dava vegetais. E esses 4 jovens, Deus deu sabedoria, inteligência, para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final de todo o tempo estabelecido pelo rei, e para que os jovens fossem trazidos à presença do chefe dos oficiais e apresentaram a Nabucodonosor, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei, que lhe fazia as perguntas sobre todos os assuntos, exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábio do que todos os magos encantadores de todo o reino. Queridos, esse texto, embora longo aqui na leitura, ele traz uma história impressionante, certo? Esses jovens, Daniel, seus 3 amigos, eles
encontraram em que contexto ali? Eles são levados à Babilônia, eles são levados ali a uma ordem de Nabucodonosor. Nabucodonosor e os babilônicos, eles já tinham acabado de dominar sobre o Egito, e agora eles dominaram ali sobre Jerusalém. Então, eles foram cativos ali, submissos à liderança política de Nabucodonosor. E naquele momento, eles estão ali numa condição muito desfavorável, muito complicado. Só que nesse momento, aqueles jovens poderiam simplesmente estar na mesma onda de todos aqueles outros jovens. Vários jovens foram trazidos nessa situação. Mas eles decidem se posicionar. Eles encontram ali uma oportunidade de crer em Deus. Quando Daniel fala, não quero me contaminar, eu quero só comer vegetais e água. Aqui a justificativa para comer brócolis, se você não come brócolis. Mas assim, só imagine o que vinha da mesa do rei. Talvez as picanhas hoje, os mignons, as massas. Não quero nada disso. Só brócolis, só vegetais e água. Sabe o que acontece? Havia um posicionamento no coração desses jovens. E nós temos muito a aprender. O que nós podemos aprender com esses jovens? Então, primeiramente, ali no versículo 4, o termo jovens em hebraico, Yeled, que significa adolescente ou até criança. Autores e comentaristas dizem que possivelmente entre 12, 13 a 18, 19 anos. Ou seja, seria o nosso up, ou o nosso goal. Certo? A nossa juventude pujante, a nossa juventude que tem feito diferença nessa geração. Então, possivelmente esses jovens que foram levados, e justamente aquele rei, ele olha para esses jovens e enxerga o potencial deles. E esse é o grande desafio que nós temos. Porque esses jovens, eles levam com eles, se você pega Daniel e os 3 amigos, em que contexto que eles cresceram. Nós precisamos entender que nós carregamos em nós alguns significados a partir das nossas experiências, principalmente formados na infância e na adolescência. Olhando para esse momento que Daniel e seus amigos são levados ali para a Babilônia, quem reinava naquele momento era Jeoaquim. Ele estava reinando há 3 anos, mas o grosso da juventude e da adolescência deles ali, quem reinava era Josias. Josias, ele foi marcado por um rei de Judá, temente a Deus, que acabou com os altares idólatras e realmente se posicionou como um rei que buscou agradar a Deus em todo o seu reinado. E Daniel e os amigos cresceram naquele momento. Você tem ideia de que aquilo que você carrega internamente, às vezes no seu inconsciente, subconsciente, tem a ver com a história que você teve na sua infância, na sua adolescência? Por que é tão importante nós investirmos, tanto como igreja como pais, nas crianças, nos guardiões do reino e na juventude? Porque isso pode impactar o futuro, pode impactar o posicionamento futuro com a visão de reino. Quando nós olhamos para esse cenário, eu vi alguns estudiosos da psicologia, Piaget, Freud, Bowlby, dentre outros ali, eles trazem 3 grandes destaques, eu peguei mais ou menos um resumo, dessas faixas etárias. Eu queria que você pudesse identificar aqui. Primeiro, de 0 a 6 anos. Ele fala que nessa fase, dos 0 aos 6 anos, certo? Pensando num desenvolvimento cognitivo, essas crianças têm um pensamento mais simbólico, sem lógica formal. Aprende mais por imitação do que por estímulos sensoriais. É a fase do inconsciente formativo. É a base da personalidade, reações emocionais, impacta vínculos e padrões de futuro. O que acontece? As crianças de 0 a 6 anos, você, se for trazer a memória, você não vai lembrar muita coisa que aconteceu nessa faixa etária. Só que são coisas que aconteceram, você visualizou, foi falado para você quando você começou a ter um entendimento cognitivo e você assimilou muitas coisas. E esses significados que foram assimilados nessa faixa etária, talvez você não se lembre, mas ele está no teu inconsciente, no teu subconsciente. E isso, de alguma forma, pode impactar
as nossas vidas. Pode continuar impactando negativamente ou positivamente, depende da influência que você teve. E aí, quando nós vamos ali dos 7 aos 12 anos, nós vamos ver um momento diferente. É o início do pensamento mais lógico. Nessa idade, as crianças começam a entender mais sobre o certo e o errado. É onde eles fazem mais perguntas, eles estão buscando significados. Você percebeu que criança nessa faixa etária começa, o que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo outro? Porque essa é a fase de vida aonde as crianças estão buscando significados que vão fazer parte do seu caráter. Então, entende regra, justiça, distingue certo e errado com base na autoridade. É nessa faixa etária que nós precisamos ser mais intencionais na disciplina e naquilo que realmente ajuda na formação do caráter. Eles buscam aprovação social, compreendem melhor as regras morais e a idade de ouro para o ensinamento bíblico. Então, não deixe de investir no discipulado dos seus filhos. Não deixe de investir no crescimento deles. A formação do caráter, não basta somente eles verem, ser expostos à palavra, mas eles precisam ver na sua vida um caráter que reflita o poder de Deus. Porque vocês estão sendo espelhos, vocês estão fazendo algo que seus filhos estão olhando e estão se espelhando. Então essa é a fase muito importante. Daí nós vamos ali para os 13, até os 19 anos, e nós vemos ali uma típica confusão ali entre identidade e os papéis ali, onde o adolescente ele está buscando reafirmar sua verdadeira identidade, ele busca um senso de si estável, coerente, certo? Ele alinha com a crença do grupo, começam alguns questionamentos com relação à autenticidade. Essa é a fase onde o adolescente e o jovem estão buscando reafirmar a identidade. Quando você vê um adolescente querendo ser mais independente, ser mais autônomo, isso aí faz parte dessa fase, onde eles querem sim reafirmar quem verdadeiramente eles são. E quando os pais deixam claro a identidade dos filhos, eles não precisam fazer nada para chamar atenção. Adolescentes, jovens, vocês que estão aqui nessa faixa etária, quando vocês sabem a identidade em Cristo, quem vocês verdadeiramente são, vocês não precisam fazer nada para chamar atenção. Vocês não precisam fazer nada para ser aceito no grupo da escola ou da faculdade. Porque quem caminha por convicção, que sabe quem é, não precisa mendigar a aprovação de ninguém. Porque eu vivo como uma verdadeira identidade em Cristo. E eu vivo o meu propósito. Então, nós precisamos entender. E quando nós olhamos para Daniel, como é que Daniel se posiciona? Possivelmente influenciado pelo exemplo de Josias. Um líder que se posiciona e que, de alguma forma, ele deixa uma marca na vida daqueles jovens. Porque a reação de Josias para derrubar os altares idólatras, para realmente se posicionar e colocar Deus num lugar central do seu reino, gera um impacto na vida de Daniel e que faz com que ele e seus amigos se posicionem diante de um cenário desfavorável. E quando nós olhamos aqui para esse texto, para esse contexto de Daniel, nós temos alguns ensinamentos a mais que podemos destacar agora nesse momento. O primeiro deles é que a força de uma geração que ousa crer, e essa geração, Daniel e seus amigos deram um passo de fé, crendo num Deus que honraria, porque não tem lógica, não faz sentido, né, vários jovens comendo do bom e do melhor, a comida do rei, que não deveria ser pouca coisa, e Daniel e seus amigos comendo vegetais e água. Se você faz uma dieta com vegetais e água, você vai perder peso. Você vai ver você definhando. Por quê? Porque não tem todos os nutrientes necessários que o nosso corpo precisa. Só que, ao propor esse desafio, serem ousados nisso, aqueles jovens simplesmente sabiam que não era algo natural, que eles estariam dando um passo de fé com uma visão sobrenatural. Tem algumas coisas que humanamente eu olho e falo assim, puxa, mas humanamente é impossível. Mas calma aí, eu caminho por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu creio. Se eu caminho pelo que eu creio, eu vou dar um passo de fé, sabendo que Deus vai honrar. Então, quando eu olho a força dessa geração que ousa crer, quero destacar primeiro aqui, valorize o potencial de cada geração. Veja ali, então o rei ordenou apenas os chefes dos oficiais que trouxessem alguns israelitas da família real, jovens, cultos, inteligentes, que dominavam vários campos do conhecimento. Por que você acha que essa foi a postura desse rei?
Ele mesmo sendo um rei ímpio, ele olhava para a juventude e olhava para o potencial da juventude. Nós precisamos entender que todas as gerações têm um potencial e quando nós unimos existe a complementariedade. Se vocês jovens não estão olhando para a experiência dos seus pais, dos seus líderes, dos seus adultos, vocês estão perdendo uma grande oportunidade de ser mais assertivos nas decisões. Da mesma forma, se vocês pais não olham para os seus filhos, ou vocês adultos da igreja, não olham para os adolescentes da igreja, e procurando ter um coração ensinável, vocês estão perdendo uma grande oportunidade. Porque a grande chave aqui é a complementariedade. Jovens muitas vezes tropeçam a ignorar a sabedoria dos adultos, revelando insegurança disfarçada de ousadia. Já os adultos limitam o potencial ao rejeitar o novo, expressando um orgulho mascarado de experiência. Como é que nós podemos juntos, com a visão de reino, trabalhar a complementariedade? Começando em nossas casas. Quem aqui já usa frequentemente inteligência artificial? Levanta a mão. Tá menos de um terço. Ok. A inteligência artificial é uma realidade. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Amanhã nós teremos um evento do Primeiro Reino aqui, onde o tema vai ser esse. Independente de você ser empresário, empreendedor, é algo para você ter acesso, porque está cada vez mais comum. A inteligência artificial é algo que está avançando assustadoramente. E esse é um desafio para toda a igreja, não é somente para empresários e empreendedores, ter alguém com a visão cristã, que tem muito conhecimento, que vai trazer como utilizar a inteligência artificial com sabedoria. Você vai poder fazer a inscrição no final do culto. Mas sabe, quem aqui paga a conta com o relógio? Levanta a mão. Ah, agora reduziu. 1, 2, 3, 4, 5 nesse salão. Tá. Então, assim, como é que eu posso usar e aprender com os adolescentes? Eu vendo lá, eu tenho um jovem adolescente em casa. O Fernando tem 20 anos, o Nicolas 17. E eu vejo o Nicolas pagando conta assim, ó. Tuf, tuf. Falei, que negócio é esse? Não, paga a conta com o relógio. Falei assim, como assim? E eu falei, não, isso aí é muito arriscado, não sei o que e tal. E vai. Passa um mês, passa 2 meses, e eu olho. Essa semana, eu falei assim, como é que é esse negócio do relógio aí? Fui buscar na faculdade. Ele, daqui, pai, facinho. Pegou o celular. Há uma semana, eu estou assim, ó. Tuf, tuf. Não preciso mais tirar carteira, não preciso mais tirar cartão. Falei, uau! Como é bom. Sabe o que acontece? É que às vezes nós podemos olhar assim, você não entende nada, rapaz. Não sei o quê. Não. Nós precisamos aproveitar a criatividade dos adolescentes, da juventude. Nós precisamos acessar e complementar, porque tem muitas coisas que ele vai precisar da nossa ajuda para interpretar a realidade, para evitar um caminho que vai fazer cair lá na frente. Por isso que eu preciso olhar para as diversas gerações e viver essa complementariedade. Agora, ali, quando nós olhamos para aquele rei que confia naqueles jovens, nós aqui dentro da igreja às vezes não confiamos. Nós precisamos entender que os jovens têm muito a nos ensinar. Então a sabedoria dos mais velhos, somada à energia dos mais jovens, ele vai gerar resultado extraordinário, onde o reino vai avançar com força e equilíbrio. Então, não deixe de olhar para as gerações e confiar. 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze o fato de ser jovens, mas seja um exemplo para os fiéis da palavra, no procedimento do amor, na fé e na pureza. E a minha pergunta, você tem aprendido com os jovens? Eu lembro de um encontro Primeiro Reino que nós recebemos aqui, o Markson. Ele é o dono da Cargolift, uma empresa de logística muito forte. Ano passado faturaram mais de 200 milhões. E ele veio palestrar no nosso evento Primeiro Reino e estava numa mesa ali sentado. E junto com o Nicolas, eu trouxe o Nicolas para aquela conversa e tal. E ele olhou para o Nicolas e falou assim, eu invisto muito nos adolescentes. E ele contou uma história. Ele caminhando no meio da empresa. Ele chega num local, tinha um estagiário, um adolescente. Uma pilha assim de ficha lançando. Aí ele perguntou, o que você está fazendo? Ah, estou lançando as fichas aqui dos caminhões. Daí ele perguntou, não tem como fazer algo assim, diferente, algo mais eficiente? O adolescente falou assim, tipo assim, claro que tem. Falou, como? Não, é só colocar uns totens lá na garagem, a hora que os caminhões chegam, o motorista vem ali, lança, e depois só imprime um relatório aqui. Ele pegou o celular, fez um vídeo, ó, o adolescente está sugerindo isso, aquilo.
eu quero que seja estudado e avaliado a viabilidade de implementação, se for, implementa. E implementaram. E aí, a partir daquele momento, ele instituiu um programa dentro da empresa, onde ele coloca adolescentes como vice-presidente da empresa, despachando direto com ele, certo? Por 6 meses. Então ele vai fazer uma rotatividade, o adolescente sendo vice-presidente por 6 meses. É alguém que olhou para a juventude e falou assim, puxa, eles têm muito a nos ensinar. Agora, vocês jovens, vocês precisam olhar para os adultos e entender que eles têm muito a nos ensinar também. Casaizinhos jovens que estão casando agora, olhe para os seus pais, olhe para as pessoas que têm uma referência de casamento. Procure conversar quais foram erros e acertos. Tem erros que você não precisa passar de novo. Certo? Se você cresceu num lar onde os pais brigavam, a tua referência, o teu significado de casamento é aquilo. Mas o casamento segundo o coração de Deus não é aquilo. O casamento segundo o coração de Deus é entender que o homem e a mulher são diferentes para que haja complementaridade. Deus criou Adão e Eva, nem Eva Adão, nem a Deva. Mas Adão e Eva, diferentes homens e mulheres para que haja complementariedade. E quando eu entendo a complementaridade, eu não vou usar as diferenças para duelar dentro do casamento, mas eu vou usar as diferenças para complementar e ser mais forte. Então, não subestime a sabedoria dos mais velhos e não subestime a capacidade e o conhecimento acelerado, às vezes, dos mais jovens, porque eles têm muito a nos ensinar. Mas a força de gerações também, ele nos ensina, e olhando para Daniel e para os seus amigos, que nós precisamos viver com convicção que honre a Deus. Convicção que honre a Deus. Veja ali, no versículo 8, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel decidiu viver com convicção. Ante aquela pressão, está ali, ele decidiu não se contaminar. Como é que eu posso caminhar pela vida e não se contaminar? Um dos grandes erros é quando eu começo a relativizar o pecado, é quando eu começo a relativizar alguma situação e circunstância. Ou eu não estou em intimidade com Deus. Porque a pressão, ela vem do mundo. Quando nós vamos lá em Gálatas 5, 16, 17, que fala da luta entre a carne e o espírito, eu preciso entender que eu tenho uma natureza pecaminosa, e a minha mente, ela vai tentar ir pelo caminho mais fácil, ou que leve um alívio momentâneo, ou que corra menos riscos. Mas quando eu entendo que a convicção, ela exige uma intencionalidade, e essa intencionalidade tem que ser viver o fruto do Espírito, baseado na presença do Espírito Santo em mim. Efésios 1,13 fala que nós somos selados com o Espírito Santo quando nós aceitamos a Jesus genuinamente. 1 Coríntios 6,19 fala que nós somos templo do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo e busca a intimidade com Deus, através da presença do Espírito Santo, vai viver lá o fruto do Espírito. Que vai ali o amor, a alegria, a paz, mas está ali o domínio próprio, está ali a bondade, a mansidão, está ali a fidelidade. Para você viver de uma forma que agrada a Deus, é você transbordar o fruto do Espírito, que é fruto de um posicionamento, que é fruto de uma intencionalidade. Então, às vezes, nós acabamos abrindo mão da santidade, porque nós racionalizamos algumas atitudes e começamos a deixar que o mundo venha a contaminar a nossa cosmovisão. Jovens, adolescentes, você precisa se posicionar na faculdade e na escola, porque o mundo tem dizido, você é careta. Quem caminha por convicção na palavra de Deus nunca vai ser careta. Sempre vai ser servo bom e fiel. O mundo pode mudar os seus princípios e valores, mas a palavra de Deus não muda, ela não precisa ser atualizada, ela não precisa de nada além do que conhecer e viver os princípios dessa palavra, porque ela é perfeitamente atual. E é muito interessante porque ali eles se posicionam. E o risco de uma ação alinhada com o propósito de Deus, é você ser bem-sucedido em tudo que você fizer, porque Deus honra um coração obediente. Agora, o risco da omissão, ele vai te afastar do propósito de Deus. Nós não vamos conseguir viver integralmente o propósito, sem sermos ousados em viver por convicção. Romanos 12:2, não se amolde ao padrão desse mundo,
mas transformar-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Santidade é uma escolha diária, não é um sentimento. Daniel decidiu não se contaminar. O que nós podemos aprender com os jovens? O que os jovens podem aprender com os adultos? Nós estamos dentro da mesma missão. A nossa missão como igreja é avançar, fazer discípulos. Eu mais um, é isso que nós estamos vivendo nesse tempo. E como é que nós podemos pegar essa energia dos jovens, nós adultos, e conectar com eles para cumprir o propósito? Como é que vocês jovens podem pegar a sabedoria, as experiências do adulto e junto avançarmos no mesmo propósito? Nós podemos sim, nessa complementariedade, ter um impacto muito maior nessa sociedade que precisa de Deus, que precisa que cada dia mais se levante homens e mulheres, que levante por convicção para ser influência nessa sociedade. Felizmente, nós temos hoje muitos jovens e adolescentes, que foram jovens e adolescentes aqui, que hoje são juízes, são promotores, são políticos. Jovens que tiveram aqui, no nosso UP, no nosso GOL, na época do Juba. Isso é bom demais, porque um dos papéis como igreja é nós prepararmos os jovens e adolescentes para que eles possam enfrentar o mundo sem se contaminar e tomando cada vez mais um papel mais relevante na sociedade. Agora, é muito interessante porque Daniel, naquele contexto, ele se posiciona. E Deus honra ele e os amigos dele. E nós vamos ver que lá na frente acontece algo muito especial, porque ele é colocado num lugar de destaque. E nesse momento ocorre a inveja. Por que Daniel prospera naquilo que ele faz? Não é porque Daniel era bom, não é porque ele tinha um conhecimento somente, mas porque ele tinha a sabedoria. Nós vamos ver aqui a sabedoria descrita no capítulo 1. Mas aí lá em Daniel 6,4 diz lá, diante disso, os supervisores, os sátrapas, procuraram um motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas não conseguiram, não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Ser fiel nas pequenas coisas dará acesso às coisas maiores. E quando ele estava, nós sabemos que aqueles jovens, Daniel, os seus amigos, passaram pela cova dos leões, passaram pela fornalha e foram preservados. Por quê? Porque Deus, que deu a ousadia ao coração deles, a não se curvarem às pressões, ele se manteve fiel, mesmo diante de uma pressão maior. A pressão de não comer uma comida do rei, ela é infinitamente menor do que você estar ali diante de leões ou diante da fornalha. Você crê que Deus pode honrar a sua fidelidade? Você, jovem adolescente, quando vê aquela pressão para você fazer parte da turminha que vai fazer coisas erradas, você crê que Deus pode honrar se você se posicionar? Ah, sim, vai ter perseguição, é claro que tem. Eu tenho 2 filhos na faculdade, se posicionar hoje como cristão dentro da faculdade, 2 filhos e uma esposa, né? Eu acho que a minha esposa, dentre os 3, é a que mais sofre pressão. Deram agora um trabalho para ela fazer sobre transgênero. E aí ela falou assim, como é que eu vou falar disso sem... Sabe, é algo assustador. Só que nós precisamos nos posicionar. Todo mundo sabe que ela é crente. Na faculdade, os amigos sabem que nossos filhos são crentes. E vem convites, é verdade. Só que decidir não se contaminar tem a ver com uma convicção. Eu não posso achar justificativas. Quando eu começo a justificar demais, se eu faço ou não, pisa no freio. Acende a luz vermelha e não avance. Porque Deus vai honrar o teu coração. Com muita tristeza eu vejo pais que às vezes falam para os filhos, não mintam, não mintam, não mintam. Só que a atitude deles é de mentira. Ah, fala que eu não estou. Ah, eu vou enganar aqui. Você já ouviu aquela frase, faço o que eu falo e não faço o que eu faço? Isso é uma mentira diabólica. Pais, sejam exemplo para os seus filhos. Vivam integridade inegociável. E Deus vai honrar o teu coração. Eu tenho plena convicção que Deus vai honrar, porque vai chegar um momento que nós vamos estar diante de Deus e que nós queremos ouvir, lá em Mateus 25, 23, ilustra um pouco nessa parábola. Muito bom, servo bom e fiel, vocês foram fiel no pouco, eu lhe porei sobre o muito. Venham e participe da alegria do seu Senhor.
Queridos, e para fechar, a força de gerações que ousa crer, ela conecta o conhecimento humano com a sabedoria do alto. Veja ali no versículo 17, a esses 4 jovens deu sabedoria, inteligência, a conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Conhecimento, ele informa, mas a sabedoria de Deus transforma. Você quer ter a informação ou quer ter a transformação? Você quer ser um agente de informação ou um agente de transformação? Estamos vivendo uma geração com muito conhecimento, mas com pouca sabedoria. Infelizmente, nós temos os jovens hoje, eles estão usando algo que é positivo, que é o conhecimento, para simplesmente relativizar valores eternos, relativizar princípios de família, princípios básicos da moral básica. Não estou dizendo nem da moral cristã, embora a moral básica seja moral cristã. Mas o que acontece? Conhecimento e sabedoria deve ser usado com a intencionalidade proporcional a cada origem. O conhecimento, ele vem da tecnologia, ele vem dos estudos acadêmicos, ele vem dos livros. Você pode ter muito conhecimento, mas todo esse conhecimento, sem a sabedoria para aplicar, ele pode ser mais prejudicial do que se você não tivesse. Agora, quando eu tenho conhecimento, eu tenho a sabedoria. Aí eu vou avançar muito mais rápido. Você percebe que hoje a inteligência artificial, e a enquete que eu fiz aqui, ainda poucos aqui têm acesso à inteligência artificial, usa frequentemente. Eu quero te dizer que a inteligência artificial é uma realidade. E ela está acelerando cada vez mais. Por isso que eu quero desafiar você. Se você puder estar amanhã à noite aqui, eu creio que Deus vai trazer algo muito especial, né? Eu estou muito empolgado com esse tema que nós vamos amanhã ser expostos aqui. De alguém cristão que vai trabalhar no nosso primeiro reino ali sobre inteligência artificial. Mas inteligência artificial é algo real. Só que ela é muito perigosa se ela é usada sem a sabedoria de Deus. Assim como o dinheiro é amoral. O que eu faço com ele é que faz a diferença. Eu posso usar o dinheiro para prostituição, para drogas, eu posso usar o dinheiro para abençoar o reino em viagem missionária. A inteligência artificial ou a tecnologia, eu posso usar para acessar pornografia, para fazer coisas erradas, para manipular relatórios. Eu posso usar isso para o reino, para fazer um discipulado. A nossa juventude muito criativa, no último retiro, faz ali um aplicativo, né, que abençoa aquela galera, sabe? E usando a inteligência artificial também. Nós precisamos estar sensíveis a essa realidade que faz parte do nosso dia a dia, mas que precisa ser vivida com sabedoria. Você, pais, aprenda sobre inteligência artificial para poder orientar os seus filhos, as armadilhas que isso pode gerar. Filhos adolescentes, não vá cegamente na onda, seja contra a cultura, vá contra a maré, certo? Não deixe que a inteligência artificial emburreça a sua mente. Ontem eu conversava com um irmão lá em Paranaguá, estava num congresso de família lá, e aí um irmão falou assim que a mãe dele, com 70 e poucos anos, que anota tudo na caderneta, sabia várias coisas de cor. Ele, mesmo sem a influência tanto da inteligência artificial, já não lembrava tanta coisa. E assim, nós precisamos ter o equilíbrio, porque a inteligência artificial facilita, mas ela pode nos impedir de viver o que é real. E eu, usando uma referência de John Piper, eu fiz um experimento aqui, que eu queria compartilhar com vocês. Eu fiz uma pergunta para o ChatGPT. Você que não trabalha com inteligência artificial, hoje o principal ali é o ChatGPT, tem várias outras inteligências, mas você faz perguntas ali, ele responde, baseado no banco de dados que ele tem ali. Eu fiz uma pergunta dizendo assim: faça uma oração de adoração, de 30 segundos, baseado na teologia de Billy Graham. Olha só o que a inteligência artificial me respondeu. Senhor Deus, nós te adoramos porque Tu és santo, eterno e cheio de graça. Exaltamos o Teu nome, porque em Cristo revelastes Teu amor por nós na cruz. Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor.
que nossas vidas sejam um cântico vivo de adoração ao Teu nome. Recebe, ó Deus, nosso coração rendido diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Isso é uma adoração? Sim ou não? Sim? Não. Esse é um texto de adoração, mas quem gerou esse texto foi a inteligência artificial. Jesus já alerta um texto lá do profeta Isaías: o povo me adora com seus lábios, mas meu coração está distante do Senhor. Quando nós vamos em João 4, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então a verdadeira adoração começa aqui dentro, começa no quarto secreto. Então nós temos que tomar cuidado para não ser iludidos pela inteligência artificial, iludidos pelo avanço da tecnologia. A tecnologia pode avançar da forma como quiser, mas o nosso Deus, Ele está mais interessado no nosso coração de adorador. Então, queridos, não subestime o que Deus tem feito nessa juventude e na nossa vida e nesse tempo. Que Deus nos abençoe e nos dê a sabedoria do alto para interpretar a realidade e viver de acordo com a vontade de Deus.